Fala, sucesso! Tudo bem com você? Que gostoso te encontrar, bate papo, trocar uma ideia, colocar o assunto em dia. E hoje, olha, muito importante essa conversa, tenho certeza que você vai gostar. Vou te indicar um livro de primeira. Mas antes, outro convite. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixa seu comentário, compartilhe o conteúdo com todo mundo para que a gente continue recebendo sempre convidados muito relevantes e muito legais. Todos nós enfrentamos perrengues na vida, desafios, dúvidas, vou ou não vou, fico ou não fico, mas eu vou te falar uma coisa, muitas vezes situações adversas produzem qualidades muito legais na gente. Esse livro aqui, você tem que ler mesmo. Mar Calmo não faz bom marinheiro. Quem escreveu? Temos o prazer de receber aqui no nosso podcast, no Fala Sucesso, Max Fercondini. Olá! Oh. E tem vinheta e tudo. Aí eu gostei. Gostou? Arthur, obrigado por essa apresentação maravilhosa. É um prazer estar aqui com vocês, falar com o público de vocês. Cara, eu tava pensando, caramba, eu vou conversar com o Max, tal, que legal. E aí eu comecei a puxar pela memória, e pelo menos pra mim, que te acompanho já há muito tempo, tal, de longe, eu pensei assim, eu acho que ele estava num mar calmo, vivendo uma situação muito tranquila, e de repente falou assim, não, vou me jogar e vou viver aventuras que eu sempre quis viver. Porque você começou muito cedo. É verdade. 14 anos ali, brilhando intensamente na televisão. E aí você passa a viver aventuras incríveis. Foi mais ou menos isso que aconteceu? Foi mais ou menos isso, e especialmente porque eu tive... eu fui obrigado a sair da minha zona de conforto. Uhum. Por isso que o título do livro é Mar Calmo não faz bom marinheiro. Porque, na verdade, a gente só cresce, a gente só aprende as coisas quando a gente está em situações difíceis, onde a gente revê os nossos conceitos, os nossos valores, os nossos objetivos, o valor que tem do nosso trabalho, da nossa vida. E no livro Mar Calmo não faz bom marinheiro eu conto um pouco das minhas aventuras, seja pelo céu, seja pela terra, seja pelo mar. E eu sou piloto privado de avião desde 2007, aos 22 anos eu tirei a minha habilitação como piloto e idealizei a minha primeira expedição para voar por todo o Brasil, pousando em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos, sobrevoando Pantanal, Amazônia, Cerrado, os nível Pampas, hard. Nível hard. Caramba. A ideia de fazer a expedição sempre foi assim, de conhecer muito bem o meu país, né? Eu já apresentava o Globo Ecologia, então eu tinha um contato muito grande com isso. Foi ali que nasceu um pouco desse desejo também? Foi ali que eu me profissionalizei e entendi como funcionava a produção de conteúdo, certo, especialmente no audiovisual, mas voltado para o jornalismo. Uhum. As minhas expedições, as minhas duas primeiras expedições, elas foram exibidas na TV Globo, no sábado de manhã, no programa Como Será, e eram projetos onde eu idealizei, onde eu formatei para a TV Globo, justamente para cobrir o espaço onde a gente já não tinha mais o Globo Ecologia, era o Como Será ali como um programa, e a gente então discutia a mesma temática de sustentabilidade, projetos socioambientais e tudo mais. A primeira expedição foi muito, muito legal, foi super bem aceita. Eu pilotei um monomotor pelos céus do Brasil durante 5 meses. Caramba. E eu pousava em qualquer pista, assim, foi muito legal. Foi uma coisa... Para quem é piloto de avião tem esse desejo de voar e desbravar, eu tinha uma liberdade tremenda. Mas foi na minha segunda expedição, o América do Sul sobre rodas, também exibido na TV Globo, que eu consegui ganhar novos horizontes. E aí já de motorhome? Já de motorhome. Nessa expedição eu percorri 21 mil quilômetros pelas estradas da América do Sul, passando por Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Meu Deus. Numa viagem que durou 6 meses também. E eu pude fazer algumas coisas muito surreais para poder definir um pouco do que eu fiz. Eu ajudei a escavar um dinossauro de 90 milhões de anos, o fóssil de 90 milhões de anos. Eu escalei um dos vulcões mais ativos da América do Sul, que é o vulcão Vila Rica. Foram 5 horas de caminhada até lá em cima. Também caminhei sobre geleiras na Patagônia Argentina. Tive acesso a Machu Picchu, uma parte de Machu Picchu que não está aberta ao público, onde os restauradores ali estão trabalhando para poder preparar o terreno, né, para que as pessoas possam conhecer e visitar. Então, assim, foram coisas muito, muito particulares e únicas que eu tive acesso. E aí, depois de ter feito o céu, a terra, eu falei, agora eu vou fazer a próxima expedição pelo mar, inspirado por aquele mar do Caribe ali em Cartagena de las Índias. Meu Deus. E eu falei, não, é isso que eu tenho que fazer. Então, comecei a me preparar, comecei a me
eu tirei as carteiras, as licenças necessárias e comecei a ganhar um pouco de experiência para poder, então, migrar para o barco. Só que assim, eu pensava, Arthur, que eu ia fazer essa terceira expedição em 1 ano e meio. E já tem 5 anos que eu vivo no barco, há 5 anos que eu vivo no meu barco lá em Lisboa e não vejo um horizonte menor do que aí mais uns 5, 10 anos, quem sabe, Que legal. para continuar nessa vida. Realmente é encantador, é algo fora da caixa. As pessoas me perguntam muito, gera muita curiosidade como é que é essa vida a bordo, e eu tenho o maior prazer em descrever um pouco das minhas aventuras. No livro Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro, eu conto os meus perrengues, como você disse, e conto também os motivos pelos quais eu fui levado a seguir por esses mares, digamos assim. E aí, na minha experiência náutica, eu tenho mais de 20 mil milhas náuticas navegadas, sendo que eu já naveguei em Córcega, Sardenha, Ilhas Baleares, Estreito de Gibraltar, costa da Espanha no Mediterrâneo, no Atlântico, costa da França no Atlântico, English Channel, Inglaterra, Açores, aí no Caribe, Santa Lúcia, Martinica, Bonaire. Caramba. E Curaçao. Então, assim, são algumas dos melhores destinos aí para quem gosta de velejar, quem gosta de mergulhar, né? Bonaire é um destino incrível para se mergulhar também. Você falou desse horizonte que você não vê assim uma mudança no seu estilo de vida nos próximos 5, 10 anos. Depois desses 5, 10 anos, daqui 15 anos talvez, se você quiser se aventurar em ser um professor de geografia, você sabe tudo que no mundo inteiro, né, cara? Isso é muito legal, Você sabe que quando eu tava, Arthur, lá em Gibraltar é distante da gente, Sim. né? E a gente ouve falar do Estreito de Gibraltar nas aulas de geografia, Exatamente. um pouco de história, talvez, E mas depois não geografia mais, né? e nunca mais. Mas ali é um estreito muito importante, é o que conecta o Mediterrâneo com o Atlântico. O mar Mediterrâneo é o mar mais importante que a gente tem, um dos, né? Mas super importante, especialmente para a cultura ocidental, onde foi forjada, onde foi de onde influenciou-se muito a cultura que a gente tem, seja gastronômica, na arquitetura, na arte, toda essa riqueza que surgiu ali no Mediterrâneo. Foi por isso que eu decidi ir para lá e comprar o meu barco lá. A ideia é fazer ainda a terceira expedição. Eu por conta do Covid, tive que dar uma pausa, segurar um pouquinho o projeto do que eu vou intitular de Sobre as Ondas. Primeiro foi o Sobre as Asas, depois o América do Sul Sobre Rodas, e agora então o Sobre as Ondas, que é a ideia de navegar entre Portugal e Turquia numa expedição de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, gravando sobre aquele mar tão importante. Contando as histórias dos grandes navegadores, a partir de Portugal, com certeza, contando também as batalhas que aconteceram no mar Mediterrâneo entre os reinos cristãos e o Império Otomano, aí com personagens como Barbarossa, o pirata e outros navegadores que forjaram, né, que montaram, criaram essa estrutura que a gente tem hoje do Mediterrâneo, que significa mar de dentro. Que legal. É interessante que viajar ensina tanto, né, cara? Muito. Eu tô te ouvindo falar Muito. assim, eu pensando, caramba, ele sabe tanto, viveu tanto, aprendeu tanto de geografia, mas acaba também que ser, poxa, cultura, história, idiomas, né? Sim, sim. É fantástico, E você né? coloca em xeque os seus valores, Esse né? é o O seu ponto. conhecimento. Uma coisa que, enfim, você falando isso, se a gente tivesse a oportunidade de ensinar e educar as crianças, se eu tivesse sido educado e ensinado dessa maneira, in loco, seria muito mais eficaz. Eu penso assim, Sim. o dia que eu tiver filhos, né, tiver uma nova companheira para fazer essas viagens comigo e tudo mais, educar o meu filho através de exemplos práticos, seja na matemática, seja na literatura, seja na história, na geografia. Eu acho que seria muito importante. Infelizmente, nem todo mundo consegue isso. Você é pai de uma menina? Luísa. A Luísa, de 2 anos, 2 né? aninhos. Então você sabe que você quer dar o melhor para ela. Agora, eu acho que
quem sabe a tecnologia com essa coisa de visão, Sim. A realidade virtual De uma certa forma. possa trazer a pessoa para o local ali. Você falou de uma coisa, eu quero entrar num pessoal aqui, se você me permitir. Você falou da sua companheira e tal. Sim. As pessoas têm muito medo da solidão e, de fato, a solidão é muito triste. Mas estar sozinho nem sempre significa solidão. Não, e nesse caso significa solitude. Exatamente. E às vezes a gente aprende lições muito especiais estando sem alguém ali do lado. É Inclusive a valorizar alguém que está do lado, né? É verdade. Mas às vezes é importante você estar consigo mesmo e tal. Como é que é viver? Como é que, quando eu digo viver, assim, a experiência de repente estar naquela imensidão do mar, sem celular, sem internet, sem ninguém para conversar, estar em paz e de repente reavaliar a vida, fazer planos. Você teve a chance de fazer isso muitas vezes no céu, nas suas viagens Na terrestres, terra. mas no mar deve ser muito diferente, né? O mar ele é um ambiente completamente hostil ao ser humano. A água salgada, ela corrói, ela machuca a pele, se você, né, deixa a água salgada na pele. A brisa também. A brisa, tudo, o ambiente é muito hostil. O mar não para nem um minuto de balançar, a menos que você tenha uma calmaria, que elas são sazonais, né, elas são periódicas ali, né, dentro da movimentação da atmosfera, mas é um ambiente onde o homem, ele insiste em estar ali. E estar sozinho é você querer enfrentar uma força muito maior. O que eu aprendi com isso, o que eu mais aprendi é a questão da tolerância. Legal. Especialmente a tolerância comigo mesmo. Uhum. Porque eu sempre fui muito perfeccionista, eu sempre fui um cara muito exigente no meu trabalho, nos projetos que eu faço. Você chegou a se cansar, assim, de você em algum momento? Assim, tipo, para, Max, tá muito chato. Eu tô dando tanta entrevista que eu tô ficando meio... Eu tô cansado de mim, gente. Vamos falar de você, vai, Arthur. Vamos começar. A Luísa, como é que tá? Ela tá bem? Mas eu imagino que em algum momento, assim, a gente fala, caramba, eu tô fazendo isso sozinho, né? Estando sozinho. Porque aí a gente se vê mais, né? Pô, tô fazendo isso de novo, não acredito. Pô, esqueci de amarrar aqui. Rola esse tipo de DR? Então, esse foi o aprendizado que eu tive com relação à tolerância. Claro que assim, a tolerância comigo, primeiramente, e depois com os outros. Porque eu sempre exigi muito de mim e acabava exigindo muito dos outros. Profissionalmente, pessoalmente. E quando eu comecei a navegar, eu percebi que eu estava numa situação onde eu não tinha controle nenhum. Entendi. E aí, você fala assim, poxa, eu estou fazendo o meu melhor, é o que eu posso fazer. Que legal. Por exemplo, um exemplo muito simples seria um dia que, logo no início, quando eu estava começando as minhas navegações, ainda ganhando experiência, eu resolvi fazer uma sopa de cebola. Navegando. Cara, eu não devia ter feito aquela sopa. Ela saiu voando, a panela saiu voando, molhou todo o barco e tal. Mas ali na hora eu olhei, eu falei assim, poxa... Tá bom, vai, eu errei, não era para ter feito isso, mas não vou ficar me cobrando de limpar e de fazer aquilo. Eu limpei no tempo que foi, no tempo que deu, sabe, assim, sem o perfeccionismo, porque, no fundo, a gente não tem que se cobrar. E a questão do controle, geralmente a gente fala, as pessoas querem controlar o futuro e tudo mais. Sim, a gente acha que tem esse poder, né? Acha que tem esse poder e outra, gasta muito tempo tentando controlar a vida. E a vida é implacável, ela não permite que você a controle. E, além disso, foram tantos os momentos onde o mar não estava calmo para mim, que eu percebi, depois, que aquilo que estava acontecendo era o melhor para mim, que se eu tivesse o controle, aquilo não ia acontecer, eu não ia ter o aprendizado que eu tive. Então, essa questão de controlar é inútil, é em vão e vai te inibir ou vai te privar de um aprendizado, de alguma coisa para crescer. Eu falo isso porque logo no início do livro eu conto os motivos que me levaram para essa vida e eu falo da minha rescisão, a rescisão do meu contrato com a TV Globo. Foi isso que te fez sair dessa zona de conforto, assim, de se com jogar? certeza. Na verdade, assim, eu já tinha como meta, como sonho fazer esses meus projetos, né, as minhas expedições pelo céu, pela terra e pelo mar, mas se eu tivesse continuado na zona de conforto, assalariado, com um trabalho estável, com todo um circo armado ali para mim. Previsível até um certo ponto, né? Com certeza, né? Porque a gente tinha um contrato de 3, 4 anos, então você consegue se planejar. Mas quando teve essa ruptura, foi quando eu falei, não, quer saber?
eu vou colocar os meus projetos pessoais à frente dos meus projetos profissionais. E isso é difícil a gente falar, eu sou um privilegiado por poder falar isso, pela condição que eu tinha, pelas circunstâncias do meu trabalho também, como há 20 anos como ator, mas no fundo, o que faz, se a gente começa a priorizar os nossos sonhos, né, o que a gente tem dentro da gente, o que a gente tem de desejo para a nossa vida, as coisas começam a conspirar. Então, assim, e a gente tem que buscar os caminhos, obviamente, não adianta você tirar os 2 pés daquele lugar que você está e colocar um pé aqui, um pé ali, e vai vendo se o terreno é forte, né, é sólido o suficiente para você, estável, para você migrar. E eu fui num processo como esse. Apesar de que a ruptura foi o clique ali, foi o estalo que me fez... E totalmente inesperado, Max? Foi totalmente inesperado. Porque para nós foi, né? A gente que sempre te acompanhou nas novelas, assistindo você também o tempo todo, você como apresentador e tal. Quando saiu a notícia, a gente falou, caramba, mas... É tão legal ele na tela, como Pois assim, é. né? Pra você também foi? Foi muito, porque na verdade eu fui pra reunião achando que a gente ia renovar o contrato e íamos conversar sobre algum aumento, alguma coisa assim. E de repente eu saio de lá com a mão no bolso, pelado, com a mão no bolso. Essa música era boa, né? O Traje a Rigor. O Traje a Rigor. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu ainda tinha o contrato como apresentador. Sim. E esse foi um trunfo que eu acabei usando em meu benefício, porque os meus projetos da primeira expedição, especificamente, estavam lá na mesa da TV Globo, eles estavam avaliando e tudo mais, há 7 anos que eles estavam. E depois disso você volta, convite chamado por eles. Exatamente. E aí para fazer o que você quer, né? Exatamente. Então foi assim, como eles precisavam de mim para fazer o Globo Ecologia, eu falei, tá bom, gente. Só que assim, eu coloquei como meta fazer a primeira expedição aérea até os 30 anos. O lead ali do projeto era um jovem conhecendo o seu país. Então tem que ser antes dos Aí eu 30. falei assim... Eu falei assim, depois dos 30 eu já não sou mais tão jovem assim, então é melhor eu objetivar. E eu tinha as condições perfeitas para fazer a minha expedição aérea. Eu comprei o avião para fazer a expedição, nunca foi um luxo, nunca foi uma vaidade soberba, o que possa ser considerado, né? Mas era realmente porque eu queria ter a liberdade de ir para onde eu quisesse, a hora que eu quisesse. E aí, por isso que eu me tornei piloto de avião, por isso que eu me tornei velejador, por isso que eu tinha, então, sempre essa chama dentro de mim para seguir pelos 3 elementos. Uma né? dúvida de quem quer um dia ter essas experiências também. O que dá mais trabalho? O brevet, a RAIS, para conseguir? O que é mais difícil? Pelo menos no teu caso, o que deu mais trabalho? Olha, como eu tinha a carteira de piloto de avião, eu tinha um conhecimento teórico de navegação, né? Já bastante avançado. Entendi. A gente usa os mesmos... A mesma lógica. A mesma lógica para traçar, né? Especialmente nas provas, onde você é testado, onde o conhecimento é testado. No voo em si, você usa todo o equipamento hoje de GPS, a tecnologia mais de ponta que a gente tem. Mas o mar, ele é mais difícil. Certo. Por quê? O avião, você não decola o avião se tem uma previsão ruim. O barco, você quando inicia uma travessia do Atlântico, você simplesmente se joga num desconhecido que você não consegue prever. Você tem uma certa previsão do tempo ali para 7 dias, que você consegue ter, né, um acerto maior no que vai acontecer com o clima. Depois mais 7 dias, então 14 dias ali é uma janela pequena para atravessar o Atlântico de onde eu parti, nas Canárias, nas Ilhas Canárias, na África, em direção ao Caribe. Na primeira travessia foram 21 dias, na segunda 19 e na terceira 21 também. Ou seja, você está sempre à mercê das condições ali. Então, assim, voar é uma coisa que eu gosto muito, mas eu me sinto mais no controle. O mar eu controlo menos. Entendi. Caramba, experiência fantástica. Sim, sim. Agora, enquanto você falava também, eu ficava pensando aqui, nós estamos vivendo um período pós-pandemia, conflitos acontecendo em várias partes do mundo, tal, dificuldades econômicas. Não estou falando só do Brasil, mas em outras regiões também. Sei que teve em outros países, você percebeu isso, tal. Ou seja, as pessoas estão vivendo tempestades. Sim, sim. Né? E isso causa muita ansiedade.
Que lição você aprendeu nas tempestades que você enfrentou de verdade, de repente ali no meio do oceano, que pode ajudar as pessoas, que de repente está até nesse livro? Novamente quero repetir para você, hein? Ó, Mar Calmo. Não faz bom marinheiro. Editora Insígnia. Vale a pena você conferir. Isso. Que lição você aprendeu que pode ajudar as pessoas hoje, que está aqui no livro, mas que você pode compartilhar com a gente nesse sentido? Olha, é difícil contextualizar de maneira genérica, porque cada um tem uma relação com a sua sociedade, né? A sua família, o seu lado pessoal. Para mim, o mar, ele é uma fuga, ele é um ambiente onde eu me coloco em xeque e tudo mais. Eu acho que as pessoas passaram, todos nós, e inclusive eu também, nós passamos por um período onde a gente não tinha controle e a gente teve limitações. O que eu percebo é que muita gente, nesse período, começou a dar atenção às coisas que realmente importam. Legal. Que é saúde, especialmente. Sem ela. Família e os seus sonhos mais íntimos, né? O seu interior. Eu vejo muita gente que me escreve falando, Max, aliás, que me escreveram durante a pandemia, falando, cara, você está fazendo o que eu gostaria de fazer. Ou então pessoas falam assim, olha, minha meta agora é fazer algo semelhante, seja pelo céu, pela terra ou pelo mar, né? Porque eu acabei sendo referência também com o motorhome, com a aviação. E eu acho que esse é um movimento quase que infreável, imparável. Das pessoas realmente, no mínimo, tentarem chegar a algo que seja importante realmente, que realmente importe para elas. O conselho que eu poderia dar, para mim foi importantíssimo colocar uma meta. Assim como eu disse na primeira expedição, né, sobre as asas, quando eu defini que até os 30 anos eu faria a minha expedição. Porque parece que as coisas começam a conspirar. Outra coisa é você se preparar, você não sair de aventureiro, no mau sentido da palavra, e largar tudo. Aventura não é isso, né? Aventura não é isso. É até legal comentar o Amir Klink, que é uma grande referência para mim. Eu tenho todos os livros dele, gosto muito da narrativa dele. Me inspirei bastante nele, eu acho que o meu livro tem algumas semelhanças, se a gente puder dizer assim. Claro que na medida do possível. Sim. Isso é muito legal, né? Exatamente. E ele não se considera um aventureiro, na verdade ele se considera um administrador, o que é muito legal. É um administrador do projeto e dos problemas que podem vir a acontecer. Então, assim, eu não recomendo às pessoas que pensem, ou no momento de maior emoção, você não toma uma atitude, você não deve tomar uma atitude. Legal. Se você está bravo, você não tome uma atitude. Se você está muito alegre, você não tome uma atitude. Né? Deixa baixar a emoção, porque aí sim você vai ter um raciocínio maior, um ponderamento maior sobre o que realmente você tem que fazer. É muito difícil, porque a gente tem os rompantes, né? Sim. Tá muito feliz, é aquela coisa, né? O cara muito feliz com um amigo lá, tomando uma cerveja. Cara, eu te amo, né? Aí depois ele tá muito triste, eu te odeio e tal. E depois quando a emoção passa ou baixa, a gente consegue ter um raciocínio maior. E aí muitas vezes vem uma desculpa ou um pedido ou um pedido de casamento entre amigos, né? Também. Mas esse ponto que você colocou é verdade, né? A gente tem que evitar tomar decisões definitivas no momento passageiro ali, né? Porque às vezes vai ter muito tempo para se arrepender. Então, controlar a emoção nesse sentido é uma lição bem legal. Sem dúvida. Eu tive uma dos primeiros trechos que eu estava navegando, o cabo que recolhe a vela, a mestra, ele arrebentou. E eu acho que eu estava tão conectado com o barco, apesar de ter sido no início, eu ainda estava conhecendo o meu barco, o meu veleiro chamado Aileen. E naquela hora eu olhei para cima, vi a vela batendo e já estava de noite, eu estava seguindo foi acho que o primeiro trecho, eu estava entre Barcelona e Valência, na costa da Espanha, no Atlântico, no Mediterrâneo. E aí aquela vela batendo, eu olhei assim, aí eu pensei logo, não, agora eu vou ter que dar uma solução. E agora? Mas eu não desesperei. Porque eu falei assim, o barco não está afundando. Sabe? First things first,
né? Prioridade sempre. E eu falei, não, eu tô navegando, qualquer coisa eu tenho o auxílio do motor, o máximo que vai acontecer eu vou ter que rasgar essa vela, vou ter que fazer alguma coisa. Tenho que tomar cuidado para eu não pegar uma proa invertida aqui, onde eu tenha, que eu coloque em risco o mastro de quebrar, ou então a retranca, né, que é aquela parte de baixo que segura a vela para ela não bater. Mas naquele momento, então, assim, eu tentei manter a calma. E muitas das vezes foi assim que eu tive a atitude. Não que eu tenha tido isso sempre. Numa vez que eu saí para velejar, então agora para contar um momento onde eu fraquejei, porque não adianta nada a gente só chegar aqui e falar, eu sou velejador, cruzo 7 mares, cheio de argola, né? Os piratas, eles Pirata do Caribe. É o Pirata do Caribe. Eles têm uma argola para cada mar que eles cruzam, né? Na orelha. Na orelha. Né? Enfim, mas eu tinha negligenciado um pouco a condição do mar numa navegação. E aí nesse trecho da viagem, eu acho que porque eu tava mais, como eu tenho esse vício de ser piloto, eu olhei como tava a atmosfera, esqueci de ver como é que tava o mar nesse dia. E aí eu encontrei um trecho de ondas contrárias, né? Onde eu não tinha muito controle e as ondas batendo, e eu parei ali atrás do barco, olhei assim aquela situação, o barco, as ondas num período muito curto, batendo, eu segurei ali atrás e falei, o que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu me meti? Onde é que eu me meti? E aí sim, assim, mexeu demais comigo aquilo, eu tava sozinho, então assim, emocionalmente, sem poder contar com ninguém, eu com pouca experiência, apesar de já ter as carteiras, a habilitação para fazer isso, me vi naquela situação e no final das contas eu peguei a carta náutica, encontrei um ponto, né, uma marina que eu podia seguir e alternar. E aí fui para esse lugar abrigado, que levou mais ou menos 1h20 ainda nesse sofrimento, onde o barco sofria com as porradas nas ondas e eu sofrendo ali atrás. Na hora que eu desci, eu tava com a perna tremendo assim, sentei e liguei para minha mãe e falei, mãe, não sei se eu tô fazendo certo da minha vida. E minha mãe é uma pessoa bastante especial, sempre foi minha incentivadora, ela é piloto de avião também, na verdade, Eita. Ginecologista e obstetra aposentada e piloto de avião. Desde os 60 anos, agora está com 67. Depois que ela aposentou, então? Depois que ela aposentou... Cara, que legal isso. E a gente sempre compartilhou os mesmos sonhos, os mesmos desejos. Ela é um grande exemplo para mim e para as pessoas que vêm a saber, né, desse lado aventureiro dela ou desse lado mais arrojado dela. Você acha que a gente precisa, então, passar por essas sacudidas da vida para de repente reavaliar, entender o que é importante? Então, dizem que o inteligente precisa, né? O sábio aprende com o erro dos outros. Eu acho que a gente não tem regra, não adianta as pessoas olharem para a minha história ou para o meu projeto e falarem e se moldarem ao que eu passei. Ninguém viveu o que eu vivi, eu não vivi o que você que está assistindo a gente viveu, ou então você também, Arthur. Você falou, quando a gente começou a conversar, você falou da sua filha, o que você está passando. Imagina o quanto de carga emocional que a gente traz sempre para os ambientes onde a gente está, né? Exato. E às vezes a gente é enganado por olhar uma pessoa, seja na rede social, ali, sempre sorrindo. Já quer dar o veredito ali. E na verdade a gente não sabe o que tem. Eu costumo dizer também que nós, né, cada um tem um mapa. Um mapa de conhecimento, um mapa de sentimento, um mapa de emoções. E eu não posso querer que você se encaixe nesse meu mapa aqui, porque eu não sei o que você conhece, não sei qual é o trecho, né, desse mapa que você conhece, quais são as partes que eu compartilho com você. E quando você entende isso, aí voltando à questão da tolerância, né, sendo tolerante com o outro, quando você entende isso, você respeita que o outro talvez não tenha navegado ainda por águas tão... pelas mesmas águas que você. Legal isso. Entendeu? Muito legal. Onde que surgiu? Em que momento surgiu a ideia do livro? Eu comecei a escrever o livro pelo último capítulo, pelo capítulo bônus, que é o capítulo onde eu descrevo o diário de bordo da minha primeira travessia. Certo. Foram 3, mas o primeiro foi o mais importante, porque foi a primeira vez que eu tive contato com o Oceano Atlântico em toda a sua extensão. A partir do momento que eu escrevi o diário de bordo, eu falei, cara, tem tanta coisa legal que eu vivi nesse primeiro ano, são 5 já, mas nesse primeiro ano vivendo a bordo, que eu posso
de repente, compilar em um livro, em uma história para ser contada. Uma história real, a história da minha vida. Então, depois que eu tinha já o diário de bordo... eu peguei e comecei fiz uma escaleta das coisas que eu poderia contar. Então eu comecei assim, o que me levou a seguir nessa viagem, né? Seguir nessas aventuras? Por que a aviação é importante para mim? Quais foram os momentos mais críticos que eu passei antes, durante e depois? Então eu fui elencando assim como uma escaleta, e o livro eu comecei a escrever. Até uma dica para quem gostaria de escrever: é legal você escaletar, porque você consegue ter uma visão geral de onde você está indo, para onde você quer chegar e o que você quer atravessar ao longo do texto. Legal. E também tem uma coisa muito útil nessa coisa de você ter uma escaleta, que às vezes você está escrevendo ali o seu um capítulo ou um trecho do livro, e você não está conseguindo desenvolver a história, não está saindo, aquilo que você sentiu não está ali naquele texto, o texto não corresponde ao que você está sentindo, e aí você então muda de trecho, muda de capítulo, vai para uma parte onde então seja mais corriqueira, que seja mais fácil para você desenvolver. Isso me ajudou bastante. Eu escrevi esse livro praticamente em 5 meses, encaminhei ao meu editor, que é o Felipe Colbert, da Insignia Editorial, minha editora, e a partir de então ele foi me orientando, falando: Max, olha, fiz umas sugestões aqui, umas correções de palavras repetidas e tudo mais, e fomos trabalhando o texto para chegar nessa versão final de edição. Depois tive revisão de texto, uma preparação de texto e uma revisão de texto com parte de correção de erros de português, aquelas coisas todas. Concordânciazinha mudar ali e tal. Exatamente. E eu acho que no final eu levei, vamos dizer aí, uns 9 a 10 meses. Então 5 meses de trabalho duro em cima do texto, de contar a história e depois de lapidar aquilo. E assim, eu tenho recebido tanto carinho das pessoas, dos meus leitores e leitoras que já estão maratonando meu livro. Tem gente que fala nas minhas redes sociais: Max, olha, maratonei seu livro. O outro falou para mim que chegou cansado do trabalho, mas começou, não conseguia parar de ler. É uma leitura saborosa mesmo. Eu acho que sim. Eu tenho, assim, eu sei os pontos mais de maior emoção no livro. Eu gosto muito da forma como eu consegui compor essa história. Mas eu fui surpreendido por algumas coisas. Tem coisas que eu escrevi no livro que eu não dei aquela importância ou profundidade que as pessoas estão dando agora. Uma coisa é você arquitetar um texto, né? Você montar a estrutura de um capítulo, a estrutura de um parágrafo. A outra coisa é a pessoa absorver aquilo e fazer e tocar. E aí, para citar um trecho do livro que tem repercutido muito nas redes sociais e que até eu me surpreendi com o que eu escrevi, tem um momento que eu estava navegando ainda no mar Mediterrâneo, no início da minha navegação, e eu olhando assim aquele mar, eu escrevi que, de repente, eu percebi que a vida pode ser resumida a uma gota no oceano. Mas só quem conhece a profundidade do mar sabe que a resposta não está na superfície. Caramba, legal isso. E isso repercutiu de uma maneira e fez um sentido maior para mim depois de eu perceber o sentido que faz para as pessoas. É isso. A vida é uma gotinha d'água, um grãozinho de areia. Mas no mar, né, que é tão profundo, tão denso, tão rico, tão diverso, às vezes só quem mergulha vai fundo, vai encontrar a resposta. A gente que te acompanha, muitas vezes material audiovisual ali, você viajando e mandando e tal. Você consegue editar no meio do mar? Consigo. Eu não enjoo mais, né? Antes, quando eu era mais novo, eu enjoava pescando com os amigos. Não, eu enjoo no carro, porque às vezes quando Sim. eu começo a olhar a internet, ler alguma coisa no carro, eu já começo a enjoar. Ler eu não consigo ler no carro. Você consegue editar no mar? Eu consigo editar, e eu acho que quanto mais tempo eu fiquei no mar, mais o meu corpo se adaptou, né? O labirinto e tudo mais. Tem gente que tem labirintite crônica, né? Não consegue mesmo, porque eu já ouvi relatos de gente que se esforçou ali para estar nesse ambiente hostil. Mas eu acho que por dormir todo dia, toda noite, no meu barco, eu me adaptei. E eu gosto muito de cozinhar.
eu cozinho todos os dias para mim. Na primeira travessia, inclusive eu conto, porque o casal que me acompanhava, o Beto e a Sofia ficou enjoada o tempo todo, não tinha como ela descer para cozinhar ou para fazer qualquer coisa. O meu amigo não cozinhava e aí sobrou para mim. Eu fui intitulado ali o cozinheiro-chefe da travessia do Atlântico. Mas é uma coisa que eu faço com muito prazer. E aí, assim, nesses momentos, às vezes vem aquele princípio de mareio, né? Como que é? De enjoo, assim, mas muito controlado. E aí eu já começo... É uma coisa meio física, não sei ainda como descrever, mas é uma coisa assim de meio que tampar o... Sabe assim, com a respiração eu consigo meio que controlar ali o corpo. Vou tentar isso. E obviamente, assim, se eu... já aconteceu, também posso dizer que já aconteceu um dia eu estar mais indisposto, às vezes porque pela ingestão de bebida alcoólica, também. Um vinho, alguma coisa, ou o cansaço, a exaustão do corpo, o corpo ele fica mais pesado, mais relaxado, e aí você não consegue, você fica mais suscetível a ficar mareado. E nesse caso, assim, sim, para tudo, vai lá fora, toma um ar, vê uns golfinhos passando, e a vida marinha é sempre presente, né? Tem sempre, quase todos os finais de tarde, ou durante o dia, assim, tem a presença de golfinhos, né? Muitos peixes voadores também se suicidando no deck do barco. Mas tem bastante distração. Que legal, cara. Que legal. Ô, Max, vamos fazer aqui uma brincadeirinha? Vamos. Pode ser? Ping-pong. Vamos, eu confio em você, Arthur. A primeira coisa que vier na sua mente, a primeira resposta. Olha que eu tô com uma mente fértil esses dias. Então vamos começar leve. Melhor culinária desses países todos que você passou... Mediterrânea. E eu gosto muito de camarão, eu gosto muito, né, de frutos do mar. Lugar inesquecível. Inesquecível. Colo da minha mãe. Uhum. Um medo. De ficar incapacitado, ou dependendo, né, de equipamento médico, de equipe médica ou de auxílio para poder fazer as coisas básicas. Viagem na maionese é? É essa a pergunta, né? Não, viagem na maionese é você estar com os amigos e se permitir. Viajar na maionese é se permitir. Sem crítica. Completando a frase, voltar para casa é? Compartilhar. Você tem que escolher agora, você está em alto mar, você precisa fazer uma escolha. Papel higiênico ou internet? Eu achei que você fosse fazer aquela piada do cachorrinho. Você tá com seu cachorrinho. Você sabe essa piada? Não, qual é? Eu não sei se eu posso contar aqui. Fica à vontade, ué. Não. Depois a gente edita. Se você não quiser contar também, fica tranquilo. Você tá em casa, aqui você manda. Essa eu não posso. Então, o cachorrinho que chama o Nabu. Mais ou menos assim, eu não vou contar também, senão eu vou estragar a piada, mas... Completa aí embaixo nos comentários se você conhece a piada. Eu não conheço, então depois ele conta. É porque você tá se afogando e o cachorrinho, você leva ou você deixa. Aí tem gente que fala que Nabu nada, né? Nabu não é nada, né? Acabei revelando, mas deixa pra lá. A pergunta é... Você tem que fazer uma escolha. Internet ou papel higiênico? Olha, eu já fiquei, sem querer estender, que é um ping-pong, eu percebi, mas eu já fiquei, nos 21 dias, foram 3 banhos que eu tomei. Então, assim, se eu puder escolher, estando sozinho, eu prefiro ter internet. O papel higiênico a gente vai ali, dá uma baixadinha ali, joga uma água. E como a internet você pede um papel higiênico. Exatamente, aí pede um aplicativo aí que traz, né? O que é mais difícil? Mudar a direção do seu barco em meio a uma tormenta ou a informação errada de que você é de São Vicente? Como é que vocês... Olha só. O que dá mais trabalho? Olha só, até hoje eu não consegui mudar a informação de que eu nasci em São Vicente, que eu não nasci, eu nasci em São Paulo. Mas isso surgiu porque o Faustão, uma vez no programa... Olha só o peso que tem o comunicador Faustão e o programa... Essa fera aí, bicho. Isso aí, Ô, louco, meu! E ele falou isso uma vez quando me chamou no palco. E ali,
nunca mais eu consegui tirar do Wikipedia. Eu já entrei no Wikipedia lá, o Wikipedia, né, para mexer naquilo e não consigo tirar a informação. Pessoal, me ajuda aí, vão lá, corrijam, por favor. Porque tá difícil de tirar essa informação. Mas a outra coisa seria mudar na Tormenta? Isso. Ah, não, aí é mais fácil. É mole. E eu diria também, é mais difícil lançar um livro do que cruzar um oceano, viu? Ó, vamos juntos aí colocar esse livro best-seller entre os mais vendidos. Já que estamos falando de Fausto Silva, ainda no nosso ping-pong, Max Fercondini, a pizza Dercy Gonçalves é a missão mais difícil que você teve que encarar? Como é que vocês sabem essas informações? Quem que tem Você foi visto, Max. Eu fui visto? Como é que vocês sabem? Ah, então tá bom. Ah, vocês são tudo... Vocês radialistas são todos da mesma panelinha, é isso, né? Será? Não, a pizza Dercy Gonçalves. Era Dercy mesmo, né? O nome da pizza. Agora eu já nem lembro como que era a pizza, mas era Mostarda. Mostarda, assim, não foi, vamos ser político, né? Não foi a melhor pizza que eu provei lá. Normal, né? Normal. Acontece. A gente não acerta sempre, né? Então... Já que estamos na televisão, e essa é uma parte muito importante da sua vida, você já contracenou com alguma atriz que tinha bafo, Max Fercondini? Vocês estão querendo me ferrar, né? Pra eu falar nomes aqui. Não, você fica à vontade. Pode ser só o sim ou não. Não existe atriz da Globo com bafo. Não existe. Não existe. Olha só. Gente, tem que ler, muito legal. Tenho certeza que vai ser não somente esclarecedor, como também vai te ajudar. Você vai acompanhar essas aventuras. Aventuras não, tudo planejado. Tudo planejado. Pelos lugares maravilhosos que o Max passou. E olha, muitas lições também, vale a pena. Editora insígnia. Mar calmo não faz bom marinheiro, né, Max? Arthur, muito obrigado pelo espaço aqui. Adorei bater esse papo contigo. Que bom. Muito legal mesmo. Espero que o público aí tenha gostado. Quem quiser comprar o meu livro pode acessar o meu site maxfercondini.com/livro. Acho que vai estar aqui nos comentários depois, né, na descrição do vídeo. E também pode comprar pela Livraria Leitura. Queria agradecer aos meus apoiadores, que são a Hangar 33, o site Bom Barco, Magma Yachts e a Livraria Leitura, que vende com exclusividade agora no lançamento. Tão legal, tão importante quem apoia a cultura. Exatamente. Que bom que vocês permitem que a gente agradeça aqui. Não, sempre. E muito legal também se chegar num shopping, como é o caso que você está fazendo hoje, né? O lançamento, noite de autógrafos e tal, e você encontrar uma baita livraria. Isso é muito especial. É verdade. Que bom que isso está acontecendo, né? É verdade. Então, assim, falando da Livraria Leitura, eles são a maior rede hoje de livrarias no Brasil. E eu estou muito feliz com o trabalho que a gente está desenvolvendo. Todos os eventos, quem quiser também, nesse período agora de lançamento do livro, quiser acompanhar a minha agenda, pode entrar nas minhas redes sociais, Max Fercondini só, né? Lá no Instagram, que eu tô compartilhando onde eu vou estar pelo Brasil. E eu tenho feito um bate-papo, assim como a gente fez aqui. Aqui tá super divertido, inclusive. Poxa, que eu vou te chamar pra mediar lá ser o mestre de cerimônia dos meus lançamentos. Porque eu faço um bate-papo com o público, eu abro para perguntas, as pessoas têm muita curiosidade em saber como é que é viver num barco há 5 anos, como é que é essa vida de aventuras controladas, planejadas que eu faço. Mas é uma forma também de eu receber o carinho do público ali. Então eu tenho tido boas experiências e convido a todos para então acompanharem a minha agenda. No futuro vai ter palestra aí que já estou desenvolvendo em cada cidade. Cara, que legal. No Brasil. Eu ia te sugerir isso. Vale. Sim. Eu tenho percebido, depois de ter o feedback, né, a resposta dos meus leitores para as coisas que eu escrevi. Eu não imaginava que Mar calmo não faz bom marinheiro fosse me levar para águas tão frutosas. Olha só. Né? Frutuosas. Muito bom, muito bom. Tenho certeza que você gostou também desse bate-papo e que está ansioso para conferir o livro. E quando tiver as palestras também a gente vai estar com certeza acompanhando, divulgando e fortalecendo esse movimento. Ó, se inscreve no nosso canal, importante, ativa as notificações aí para você acompanhar tudo que acontece. Max Fercondini nas redes sociais é @MaxFercondini. Max Fercondini e só. Simples assim. Valeu, turma. Um abraço. Obrigado, gente.